Então, queridos, hoje o tema da nossa mensagem é um tema que todo mundo passa, né? Deus nas aflições. Quem nunca passa por uma aflição, por uma preocupação? E a gente acha, tem aquela leve ilusão: mas eu vou na igreja todo domingo, eu sirvo a Cristo. Não vou passar por isso, estou livre disso. Muito pelo contrário. Quanto mais a gente é cristão, mais a gente vai à igreja, mais temos aflições. Porque o evangelho é sobre isso. O evangelho não é só alegria, né? Ele é como vencer as dores, como vencer a tribulação. Tribulação vai vir. Mas como cristãos, como a gente pode vencer, como a gente pode ultrapassar os obstáculos e não ser derrubado por eles. Em João 16, 33, Jesus fala: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Então Jesus já disse para nós que a gente vai ter aflições, mas que Ele venceu o mundo. Através dele a gente consegue ultrapassar essas aflições. E eu trouxe o significado de aflição. O que significa aflição? É um sentimento de agonia, de sofrimento intenso, preocupação ou desassossego por alguma coisa que vai afetar a sua vida, diretamente ou indiretamente. E quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente vê que a Bíblia é cheia de histórias, de passagens, de aflições, de tribulação. Inclusive a vida de Jesus também é. Só que como nós cristãos respondemos a essas aflições, né? Como a gente responde a Deus no meio das aflições? Como as nossas atitudes no meio das aflições, no meio das preocupações? E essa semana eu fui fazer um devocional e o título do devocional é assim: a explicação para nossas dificuldades. E eu trouxe um trecho porque eu acho muito interessante o que falou nesse texto. Deus não está preocupado com os nossos planos. Ele não pergunta: você quer passar pela perda de um ente querido? Por esta aflição ou por essa derrota? Não. Ele permite que tais coisas aconteçam para o cumprimento dos seus planos. As circunstâncias que passamos ou nos tornam pessoas mais dóceis, melhores, mais nobres, ou nos deixam mais teimosos e críticos e mais insistentes em nossas vontades. As coisas que acontecem nos tornam ou mais malignos ou mais santos, dependendo inteiramente do nosso relacionamento com Deus. Então, tudo isso depende do nosso relacionamento com Deus. Se a gente está com um relacionamento íntimo com Deus, nós vamos passar pelas aflições, vai ter um perrenguezinho, mas vai. Se não, a gente vai parar. A gente vai desistir, a gente vai ficar ali no poço, na aflição, vai chorar e não vai querer mais saber de nada. E ainda vai falar: mas Deus não existe, porque olha o que eu estou passando, Deus não existe. E hoje eu trouxe algumas mensagens bíblicas, são 4 passagens bíblicas rápidas, de momentos de aflições. E através delas, a gente vai aprender 3 tópicos do que elas podem nos ensinar. Então eu convido a você a abrir a sua Bíblia em Salmos 137. Amém. Salmos 137, do versículo 1 ao 4. É a primeira passagem que eu vou falar para vocês. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. E os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um dos seus cânticos de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Até aqui, só para situar você, essa passagem de Salmo 137 fala sobre o momento que o povo de Israel passava por um exílio babilônico. Então o povo estava em terra estranha e eles estavam em tristeza, lamentando. E eles falam, né, como eu posso adorar o Deus se eu estou em terra estranha? Ou seja, se eu estou ali sofrendo, né, exilado, o povo estava exilado. E outra passagem, essa é uma história bem conhecida. Isso é uma aflição, né, estar em terra desconhecida.
ser oprimido, né? Como no exílio babilônico o povo de Israel foi oprimido. Em outra passagem, em Daniel 3. Daniel 3 é uma história bem conhecida. Quem conhece Sadraque, Mesaque e Abednego? É uma história bem conhecida da Bíblia. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram administradores da província da Babilônia. E tinha um rei chamado Nabucodonosor. Nome bonito, né? Nabucodonosor. E esse rei, ele fez uma estátua de ouro enorme. A Bíblia fala que tinha 27 metros de altura e 2,70 metros de largura. E ele ordenou que todos os povos de todas as nações e línguas, no momento que ouvissem sons de trombeta, flauta, harpa, cítara, gaita, todo tipo de música, eles precisariam se prostrar a essa imagem de ouro do rei e adorar. Em qualquer instante, não importava quando, se tocasse a música, tinha que adorar a estátua, se prostrar na estátua. E quem não fizesse isso, o rei jogaria na fornalha ardente. Quando alguns homens, eles se aproximaram, eles acusaram, no versículo 8, diz assim, alguns homens caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. Há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, não prestaram culto ao Deus do rei, nem adoraram a sua imagem de ouro que o Senhor levantou. Então o rei Nabucodonosor, ele ficou tão irado e furioso e disse, Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta e flauta, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não fizerem, no mesmo instante serão lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que poderá livrar das minhas mãos? Aqui eu fiz até uma observação, porque sempre no momento da aflição, sempre tem alguém que fala assim, cadê o teu Deus agora? Onde que está o teu Deus, se está te deixando passar por isso? Sempre tem aquela pessoa usada pelo inimigo para poder colocar coisa na tua cabeça. E a história segue, falando que o Sadraque, Mesaque e Abednego, eles responderam ao rei, ó Nabucodonosor, quanto a isto, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus a quem servimos quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente de suas mãos. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses e nem adoraremos a sua imagem de ouro. Então, o rei ficou furioso. Eles não iam se prostrar à imagem de ouro, porque eles sabiam quem era o Deus deles. O rei ordenou que colocasse a fornalha 7 vezes mais quente do que de costume. E ordenou que os soldados mais fortes do seu exército amarrassem os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, e jogassem na fornalha de fogo ardente. Quando eles foram amarrados, eles estavam amarrados, com os seus mantos, túnicas, chapéus e suas outras roupas, e foram jogados na fornalha do fogo ardente. Mas porque o rei exigiu tanta urgência, a fornalha estava tão superaquecida que as chamas mataram os homens que jogaram eles, mataram os soldados do rei. E quando o Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados dentro da fornalha, não tiveram nem tempo de se desprender, eles foram jogados presos, amarrados. E aí, aquela fornalha 7 vezes mais quente. Em olhos humanos, era para eles terem morrido igual os soldados. Só de encostar perto, chegar perto da fornalha, era para eles terem morrido. Mas, em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos conselheiros, não eram 3 homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam, sim, ó rei. Mas o rei disse, porém, eu estou vendo 4 homens soltos dentro da fornalha. Não sofreram dano algum. E o aspecto do 4º homem é semelhante ao filho dos deuses. Queridos, do versículo 26, diz que o rei Nabucodonosor se aproxima da porta da fornalha e gritou para os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora.
E ele fala, bendito seja o Deus, no versículo 28, o rei admite, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo e servir um Deus que não era o Deus deles. Queridos, isso é tão lindo, essa história é tão linda, porque mesmo no momento da morte, no auge da morte, eles não desistiram da fé em Cristo. Eles não murmuraram, eles não ficaram tristes, não. Vamos ser jogados na fornalha? Se Deus não nos livrar, não tem problema. Mas se nos livrar, melhor ainda. E foi o que Deus fez. E isso tudo causou uma influência tão grande que o próprio rei, conseguiu reconhecer o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que é o nosso Deus, tão maravilhoso. Essa é uma outra história de aflição, né? De momento de aflição, momento de agonia, de morte, de desespero. Aí nós vamos para o Evangelho, antes de a gente começar bem a palavra. No Evangelho de Jesus, né? A história de Jesus, lá em Mateus 3, que fala, Mateus 14. Que fala sobre a morte de João Batista. João Batista. Então, quando chegou o dia do aniversário de Herodes, a filha Herodias dançou diante de todos e agradou Herodes. Ele prometeu com juramento dar-lhe o que ele pedisse. Então, ela, instigada pela mãe, pediu a cabeça de João Batista num prato de prata. O rei ficou triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, ordenou que o pedido fosse atendido. Assim, deu ordens para que João Batista fosse decapitado na prisão e a cabeça trazida num prato, dada e levada à sua mãe. Então vieram os discípulos de João, levaram o corpo e o sepultaram, e depois anunciaram a Jesus a morte de João Batista. Aqui a gente vê um momento claro onde o próprio Jesus recebe a notícia da perda de um ente querido. Quantas vezes nós também recebemos essa notícia da perda de um ente querido? Quanto é uma aflição, uma agonia, algo que a gente nem imagina, quando não cai a ficha quando a gente recebe essa notícia. E isso é um dos momentos de aflição, acho, mais extrema, que é perder alguém que você ama, alguém que você convive, né? Às vezes perdeu a mãe, perdeu o pai, tio, avó. Isso é um outro tipo de aflição, extremamente dolorosa e triste para a gente passar por ela, né? Ou passar pelo luto, como é difícil. E a última passagem que eu escolhi foi nada menos importante do que o momento de aflição em que nosso Jesus passou sendo condenado à cruz. Em João 19, né? Onde Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Puseram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus. E quando viram Jesus, os principais sacerdotes e os guardas gritaram: crucifique, crucifique. E Pilatos repetiu: levem-no daqui, vocês mesmos, e o crucifiquem, porque eu não encontro nele crime algum. Querido, Jesus foi tão maravilhoso. Ele teve assim, uma sabedoria, ele nos ensinou tanto nessa parte, que ele sabia o propósito dele, ele sabia que tinha que ser concluído, tinha que ser entregue, né, para a cruz. E mesmo assim, ele não se deixou abater, ele não ficou com raiva, não ficou gritando com Pilatos, com o povo, não. Ele simplesmente ficou quieto, porque ele sabia o que ele tinha que passar, e passou por aquele processo, porque ele sabia que o Pai o esperava. Imagina Jesus sentindo as dores da crucificação, sentindo as dores da coroa de espinhos, dos açoites. Imagina quão doloroso não foi passar, que aflição dolorosa essa, e dolorosa no corpo mesmo, na carne, de tão dolorosa que foi. E aí, essas histórias, essas passagens na Bíblia, são momentos de aflições diferentes. Perda de um ente querido, momento da morte, momento de dor mesmo, física, momento de exílio, né, de estar em lugares estranhos. E aí o primeiro ponto, são 3 pontos da mensagem. O primeiro ponto é o momento da aflição. Quando a aflição chega até nós, bate na nossa porta. Todos nós já passamos por isso. Às vezes você nos vê aqui sorrindo, abraçando,
né? Às vezes você vê os nossos voluntários ali sorrindo para você quando você entra, o nosso ministério de louvor, o Léo cantando, a Tiffany também, né? Os meninos aqui nos instrumentos. Mas às vezes eles estão aqui e o coração está dolorido, porque às vezes eles estão passando por um momento difícil. Às vezes, o que a gente vê, o que vocês veem, não é nem uma pontinha do iceberg, que vocês sabem, o iceberg, mais de 90% do iceberg fica debaixo do mar. Ali só em torno de quase ali 1% fica para cima, aparecendo. Então, quantas vezes a gente chega aqui no culto e a gente não está bem? A gente está passando por um momento difícil, mas a gente acolhe, porque a gente entende o nosso propósito. A gente acolhe e a gente crê no Deus Todo-Poderoso, que nos deixa passar por essa aflição, mas que a gente vai vencer. E no momento da aflição, eu vou te contar um testemunho que aconteceu, porque eu sou tão imperfeita quanto vocês aí no banco. Porque vocês não imaginam o quanto Deus tem que trabalhar ainda em mim. E eu não tenho vergonha de falar isso, porque nunca ninguém vai ser perfeito. O único perfeito veio à Terra, que foi Jesus. Só Ele foi perfeito. E a gente tenta cada vez mais ser parecido com Ele. Mas quão difícil é, porque a carne fala mais alto. E eu e o Léo, a gente trocou de carro há pouco tempo. Fazia 20 dias que a gente estava com o carro. E eu preguei no culto das mulheres, numa quarta-feira que teve. Quem veio aqui, né, viu? E o Léo, no dia seguinte, tinha um trabalho em Floripa e ele bateu o carro. 20 dias, o carro novinho. Aquilo gerou uma ira dentro de mim. Eu fiquei irada. Eu falei, por quê? Por quê? Fazia 20 dias que tinha pegado o carro. Foi igual dar o pirulito para a criança, bota na boca e tira. Meu Deus, por quê? A primeiro momento a gente fica com raiva. Até porque eu imagino, se você um dia compra, vamos supor, um celular caro, o ladrão, dá uma semana o ladrão te rouba. Ou você deixa cair e quebra. Isso dói. Porque por mais que é coisa material, a gente tem um valor. Foi anos economizando, foi renúncias. A gente não fez um lanche na sexta-feira para dar uma economizadinha, para poder botar na poupança, para poder comprar o carro e tal. A gente não ganha as coisas da noite pro dia. Ninguém aqui é influencer, blogueiro, que ganha 1 milhão, ganha 20 mil. Tem blogueiro que ganha 20 mil reais por story. Que faz, gente? 20 mil reais. O Neymar que ganha 1 bilhão de reais por semana. Então, a gente não é isso. A gente é ser humano normal que tem que economizar, tem que deixar, às vezes, de comer a pizza do final de semana, comer um pãozinho com ovo, para poder trocar de carro, ou comprar um celular, ou comprar casa, né? Adquirir alguma coisa. E eu fiquei irada. Daí o Léo me ligou de manhã cedo, isso, era 8 horas da manhã. Quando eu te respondi, tu mandou mensagem pra mim que queria ter me visto, Kátia. E daí eu tava resolvendo o negócio do seguro, meu Deus do céu, eu tava irada. Eu nem consegui responder direito. E aí eu resolvendo as coisas do seguro, graças a Deus, glória a Deus, tem seguro. Né? Então coisas que a gente paga, não quer usar, mas que tem que pagar, né? E aí eu resolvi e tal, porque, né, a gente resolve ali, o Léo nervoso, o Léo tava assim, nervoso. Gente, isso aconteceu na quinta. No domingo, a gente não queria vir pra igreja. A gente tava muito triste, a gente tava arrasado. Então, o Léo ter cantado aqui no domingo, que foi o seguinte, olha, foi só Deus mesmo. E aí, eu ouvi, e eu quando fico irada, eu sou uma pessoa que eu sou muito explosiva. Eu penso muita coisa ruim, eu falo, espraguejo, enfim. Ser humano como todo mundo, né? E aí eu ouvi, né? A minha mãe estava junto comigo, aí depois a gente contou para minha sogra. Aí eu ouvi das duas a mesma frase. Você tem que viver o que você prega. Agora você tem que viver o que você prega. Acredite, tenha fé. Pode ter sido um livramento, você não sabe, mas Deus sabe de todas as coisas. E aí, dos pontos que eu digo para você que quando você recebe uma notícia ruim, tem um momento de aflição, eu digo para vocês, chore. Chore, chore, chore. Porque Jesus chorou. No João 11:35 fala, Jesus chorou. É o versículo mais curto, lindo. Jesus chorou. Tão humano quanto nós.
tão carnal quanto nós. Jesus sentiu, antes de ressuscitar Lázaro, nessa passagem, todos em volta estavam chorando de Jesus. E na Bíblia fala que Jesus se agitou no espírito e se comoveu. Então Jesus se comoveu com a dor do outro. Ele sentiu a tristeza do outro. E nós humanos, nós somos emoções humanas. Nós temos, isso é normal, assim como Jesus também teve. E aí eu digo, chore, porque é bom. Eu chorei. Eu e o Léo choramos juntos, oramos juntos. E não entendemos, a gente fica irado um tempo, né? Mas o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã. Outro ponto, não murmure. Eu fiz totalmente errado, admito, fiz tudo errado. Não murmure, não questione Deus. Quem somos nós para questionar o Deus Todo-Poderoso? Não murmure. A palavra é para mim também, tá? Tudo que eu tô falando é para mim mesma. Em nenhum momento Jesus nos ensina a murmurar. Em nenhum momento Jesus reclamou. A Bíblia não cita nenhum versículo de que diz Jesus reclamou. Jesus murmurou. Jesus brigou com os discípulos por causa disso. Não, Jesus não murmurou. Ele não reclamou. Ele passou por todas essas aflições e não reclamou. Muito pelo contrário. Ele sempre fez o quê? Bendito seja o nome do meu Pai. Sempre. Lembre-se que Deus nos chama para batalhas. Batalhas às vezes nos leva a aprimoramento, aperfeiçoamento e amadurecimento. Quanto precisamos de amadurecimento? Quanto? Nós precisamos entender que a gente tem que ser fiel em todas as situações. É muito fácil ser fiel no cenário perfeito de vida. E como a gente vai ser fiel, né, no cenário ruim, naquela tempestade? É isso que Deus nos traz, porque o processo, ele nos molda. O processo de cenário imperfeito, de tempestade na nossa vida, ele vai nos destruir, ele vai nos moldar, vai nos reconstruir e vai nos levar até o propósito maior de Deus. Mas os processos são necessários, as batalhas são necessárias. Às vezes o fundo do poço é necessário. Ele é necessário para nos reconstruir, para nos moldar, para a gente ser de novo como vaso de barro no oleiro, do oleiro, né? Para ele poder nos moldar novamente. O segundo ponto, o primeiro foi o momento da aflição. Agora o segundo ponto é o processo da aflição até o alívio. O que a gente faz para... Agora que chegou a aflição, agora o que a gente faz? O que a gente pode fazer para poder chegar ao alívio? Para poder ter alívio. E uma das primeiras coisas que a gente não faz e deveria fazer é a valorização. É valorizar antes da gente perder. A gente vive um milagre todos os dias. Todos os dias a gente vive um milagre. Só da gente poder acordar, abrir os nossos olhos é um milagre. A gente poder respirar é um milagre. Uma vez até ouvi uma pregação que a pastora comentou assim, de viver um milagre todos os dias, porque na época do Covid, ou alguém que tem insuficiência respiratória, tem gente que precisa pagar por oxigênio, por tubo, cilindro de oxigênio para poder respirar, para continuar a viver. E nós temos isso de graça. Nós estamos com saúde, Deus nos dá isso de graça, o oxigênio para a gente poder respirar. Então a própria respiração é um milagre de Deus. E como a gente precisa valorizar isso? Sermos gratos às pequenas coisas. Outra questão é, nesse momento de aflição, nesse processo de aflição até chegar ao alívio, a gente tem que saber quem ouvir, porque muitas vezes, quem a gente vai seguir conselho? Porque muitas vezes a gente escolhe as pessoas erradas para contar alguma coisa, para desabafar, porque se a pessoa não sabe o que falar ou não está alinhada com Deus, ela vai te falar besteira. E aí isso pode influenciar tudo para você. Se você não sabe falar, também não sabe o que aconselhar, fica quieto e ore. A melhor coisa que tem é a gente orar pela vida da outra pessoa, se você não sabe qual conselho dar. E eu lembro que quando isso tudo aconteceu, a Fran, a pastora, foi muito sábia na mensagem. Ela falou assim, Laís, chora, que eu trouxe para vocês isso. Chora tudo que tem para chorar. É um momento difícil, é um momento delicado, chora.
mas ora. E aí ela me passou duas passagens, se você quiser anotar, é Efésios 6, que fala sobre a armadura de Deus, e Salmos 91. E ela falou, Aise, ora sobre tua casa, ora sobre tua família, sobre o travesseiro do teu esposo, sobre o travesseiro do seu filho, sobre o seu travesseiro, ore pela sua casa. E isso foi um conselho sábio. Porque se fosse às vezes outra pessoa, eu ia falar, não tem problema, Aise, meu Deus, nada a ver, vai se preocupar com isso, nada a ver, tá sendo ridícula. Não tô sendo ridícula. Isso foi algo que custou caro, sabe? Custou renúncias na minha vida e na vida do meu esposo. Então saiba quem escutar nesse momento difícil. Saiba se aproximar de pessoas certas para poder te fazer ajudar, te fazer somar e te apoiar nesse momento de aflição. Porque existem pessoas que elas vão te querer colocar mais embaixo. E às vezes a tua aflição, a tua preocupação, ela vai rir, ela vai achar ótimo isso. Ai, que bom que está acontecendo isso com ela. Sabe? É bom ela saber como é sofrer, porque ela não sofria, agora ela vai sofrer. Então nós temos que cuidar muito com esse tipo de pessoa. Outro ponto não paralise, o inimigo quer te parar. E eu falo isso porque hoje eu vim com medo de pregar, porque eu vim no culto das mulheres, preguei, no dia seguinte aconteceu um negócio. E isso quis me parar, isso me deu uma certa aflição. Meu Deus, como é que eu vou pregar de novo? Eu tô com medo? Vai que acontece alguma coisa. Mas não, isso é pensamento do inimigo. O inimigo querendo me parar, querendo me fazer desistir, me tirar do propósito de Deus. Outro ponto adore. Gente, não tem nada melhor do que a adoração. A adoração, cantar, ler a Bíblia, ouvir pregações, vir ao culto, não deixar de vir ao culto, adorar, clamar ao Senhor. Isso tem um poder sobrenatural nos céus. Se você estava aqui no culto passado, você viu que o pastor falou sobre Paulo e Silas na prisão. Uma história fantástica do momento da aflição. E o que Paulo e Silas faziam? Lá em Atos 16, 25, Paulo e Silas estavam condenados à morte no dia seguinte. E era meia-noite e eles oravam e cantavam hinos. E o que aconteceu? Veio um terremoto e cadeias quebraram. As cadeias quebraram, eles foram livres. Gente, eles não estavam murmurando naquele momento. Eles sabiam que iam ser mortos no dia seguinte. Mas eles cantaram e oraram e clamaram. E isso foi tão sobrenatural, porque a adoração é tão sobrenatural, que os céus se abriram. Deus mandou um terremoto para cadeias quebrarem, para eles poderem serem libertos. O quão importante e o quão importante é também a gente valorizar a companhia. Deus, ele está presente em todos os momentos, seja no mal, seja no bom, Deus está presente. A gente precisa valorizar mais a companhia dele perto da gente, porque às vezes a gente tende a lembrar de Deus só no momento ruim. Quando acontece alguma coisa, a gente começa, meu Deus, cadê você, meu Deus? Cadê você que não estava aqui? Ele estava aqui, ele sempre está aqui, sempre, sempre, sempre. Outra coisa que a gente não deve fazer não se compare. A gente tem essa mania de, no momento do processo ruim, a gente se comparar e olhar para o que o outro tem ou para o que o outro não tem e começar a questionar, por que aconteceu comigo? Por que não aconteceu com fulano? Por que fulano tem direito de ter isso e eu não tenho? Pare de se comparar. Deus te deu o que Ele quer te dar. Ele vai te dar o que Ele quer te dar e vai tirar o que Ele tem que tirar. É a sua vida, não é o do outro. Então não se compare nesse momento. O terceiro ponto, e o último ponto também, se o Ministério de Louvor quiser subir, fique à vontade. Só não para a gravação, tá? O terceiro ponto chame, se eu li aqui, chame o Ministério de Louvor, não. Seja um influenciador. Seja um influenciador. Todas essas histórias, principalmente de Sadraque, Mesaque e Abednego, de Jesus, nos traz um ensinamento de influenciar as pessoas. Através da fé, através de adoração, influenciar outras pessoas a crer no Deus Altíssimo. Os homens da fornalha influenciaram o rei. O rei foi influenciado. O rei disse que era para adorar agora o Deus deles, dos três.
e não mais a estátua de ouro dele. Paulo e Silas, novamente, quando eles estão na prisão, e eles começavam ali a orar e a cantar, e as cadeias quebraram, eles conseguiram espalhar o evangelho, eles conseguiram até converter o carcereiro, que é onde o pastor contou na semana passada, o quão importante é a gente poder liberar o evangelho, não guardar só para nós. O evangelho precisa ser liberado, precisa ser contado. E o quão é importante a adoração, porque a adoração ela pega. É igual o culto, quando a gente tá, todo mundo, quando começa o louvor e tá todo mundo quietinho, só assim, fica todo mundo assim. Agora, quando tem alguém no fogo, igual pipoca, pulando e levantando a mão, a gente começa a se contagiar. A adoração, ela é contagiante. Então, é isso que a gente precisa, adorar, para contagiar mais pessoas. Jesus, antes de ser crucificado, ele foi um exemplo de influenciador, porque ele sabia do seu destino. Só que, passando por todas as aflições, ele fez o quê? Ele lavou os pés dos discípulos, ele sentou à mesa com os discípulos, ele ensinou os discípulos o caminho da verdade. Então ele podia ter tudo para dizer, não, eu não quero mais, não vou me isolar, não quero saber de ninguém, vou me isolar porque eu sei que o meu destino agora é a morte. Não, muito pelo contrário. Ele foi tão maravilhoso que ele ensinou o caminho de Deus, ele abriu o caminho de Deus para os discípulos e para todos que estavam à volta. Nas redes sociais, o que você faz? No seu trabalho, com a sua família, você está influenciando? O que você vem fazendo para influenciar as pessoas ao seu redor? O que você tem feito? O que você tem postado na sua rede social? O que você tem falado no seu trabalho? O que você tem feito com a sua família? Vocês têm tirado um momento com Deus, um momento de oração, um momento de adoração, um momento de ler a Bíblia, de fazer um devocional? Ou não? Ou Netflix passa mais na sua casa do que um louvor? E ser um influenciador é tão importante, isso é tão significante na minha vida, porque eu lembro que há muitos anos atrás, na verdade eu conheci o Léo na Igreja Luz da Vida. E eu só conhecia mesmo o Léo, a gente não era nada, nem amigos a gente era na época. E eu fui com a minha amiga, convidada dela, para ir num culto de jovens. E eu lembro que lá eu fui muito tocada e eu orei para Deus, falei assim, meu Deus, um dia eu sonho, daí eu olhava para as cadeiras assim do meu lado, um dia eu sonho que a minha mãe, o meu pai e a minha irmã estejam dentro de uma igreja, saibam como que é adorar a Deus, assim, né? Porque a minha família é católica, vem da católica, nunca tiveram uma experiência com uma igreja evangélica. E daí eu pedi para Deus, como eu quero que um dia o meu pai, a minha mãe, a minha irmã e eu possam estar sentados, né, louvando, conhecendo um Deus. E hoje eu tenho isso. Hoje Deus me deu isso. Minha mãe, meu pai e minha irmã. Toda a família na igreja começou por mim. Eu fui influenciadora, começou por mim. Então comece por você. Tem que começar por alguém, a gente tem que tentar. Então comece, dê o start, dê o primeiro passo. Porque Deus, Ele vai fazer tudo. Eu não fui aquela pessoa que fiquei insistindo. Vamos mãe, vamos pai, vamos na igreja, tem que ir. Não. Espírito Santo, é o teu espírito que tem que tocar eles. É o desejo do meu coração e é o teu desejo também para ganhar mais vidas para ti. Para eles conhecerem a verdade. Então trabalha no coração deles, Senhor. Entre no coração deles. E foi isso que Deus fez. Devagarinho. Primeiro minha mãe, depois a minha irmã e depois meu pai. E agora todos estão na igreja. Amém? Então eu vou pedir para vocês se colocar de pé. Vou pedir para os meninos apagar as luzes, deixar só o trilho também.